Palavra de imediato à senhora Presidente. Faz favor. Muito bem. Muito obrigada, então, e muito bom dia a todos, senhora Presidente e senhores deputados. Começava por reforçar o prazer que é estar aqui mais uma vez num ato de transparência e de prestação pública de contas, ainda para mais quando se trata de uma instituição pública que não tem tutela. Agradecer o facto desta apresentação ser feita por videoconferência, o que não sendo ideal, eu preferia estar aí convosco, nos pareceu mais adequado para a segurança de todos. Notar que esta audição decorre de uma obrigação legal, que tipicamente acontece no início do ano, para a apresentação do plano de atividades. Houve aqui um atraso natural, tendo em conta o enquadramento deste ano. Estando nós já em outubro, o que faz sentido é apresentar o que tem sido este ano e o que se pretende ainda fazer até ao final do ano, num enquadramento que é completamente diferente daquele que tínhamos antecipado quando da elaboração do plano de atividades. Aliás, eu fui voltar a ver a audição do ano passado, de maio do ano passado, e dizia que a menos que houvesse um cataclismo, antecipava ter muito mais a dizer em algumas das matérias de que falamos na altura, e o cataclismo aconteceu. Ainda assim, tem sido um ano que tem obrigado a ERSA a repensar-se e espero que daqui saia uma reguladora mais forte e mais ágil. Em termos de enquadramento institucional, como sabem, a ERSA desenvolve a sua atividade num enquadramento legal próprio, que decorre da Lei Quadro das entidades reguladoras, dos seus estatutos e demais regulamentação. É uma pessoa pública, uma pessoa coletiva de direito público, com a natureza de entidade administrativa independente. É orgânica, funcional e tecnicamente independente no exercício das suas funções e não se encontra sujeita à superintendência ou tutela governamental no âmbito desse exercício. Dispõe de autonomia de gestão patrimonial e financeira e dispõe, quanto à gestão financeira do seu património, da autonomia própria prevista na Lei Quadro das entidades reguladoras. Ainda nos termos da Lei Quadro e dos seus estatutos, não são aplicáveis à ERSE as regras de contabilidade pública, o regime dos fundos e serviços autónomos, nomeadamente as normas relativas à autorização das despesas, à transição e utilização dos saldos de gerência e às cativações de verbas na parte que não dependam de dotações de orçamento de Estado. A ERSE não recebe qualquer tipo de financiamento via orçamento de Estado. Deixava também aqui algumas notas iniciais, ainda para mais no enquadramento em que nos encontramos hoje. É crucial a transparência e a separação entre quem executa, presta cuidados de saúde, quem deles beneficia e quem supervisiona, fiscaliza e regula. Nunca foi tão importante como hoje o trabalho em parceria entre instituições do setor da saúde e entre estas instituições de outras áreas, com as quais seja possível criar e potenciar sinergias de modo a que a resposta às necessidades das pessoas e em particular das pessoas doentes seja o melhor possível. Desde o início da pandemia, a ERSE tem vindo a manter um contacto ainda mais estreito com as demais reguladoras setoriais em Portugal e, por outro lado, tem vindo a manter contactos regulares com as suas congêneres europeias, partilhando boas práticas num enquadramento que, sendo novo para todos, exige rápidos processos de aprendizagem e adaptação. Nunca foi tão importante como hoje focar o sistema de saúde e, por incidência, o trabalho da ERSE no utente dos serviços de saúde. Mais do que nunca, esse utente pode ser qualquer um de nós quando menos esperamos. Nunca foi tão importante como hoje que as instituições tenham formas de gestão e de tomada de decisão que sejam ágeis e capazes de se adaptar e responder às necessidades que surgem. Por exemplo, no enquadramento da ERSE, seria muito bom se houvesse agilidade na contratação de quadros qualificados e diferenciados, sejam eles dirigentes ou técnicos, que houvesse agilidade na contratação de serviços externos, quando não há capacidade interna de garantir esses serviços, seja pela quantidade, pelo volume, seja pela sua especificidade, e que houvesse agilidade em coisas tão simples quanto à aquisição de viaturas de serviço ou arrendamento de espaços adicionais, quando manifestamente as instalações já não são suficientes e, perante o Covid, há necessidade de garantir a segurança de todos. Esta Comissão sabe bem a que constrangimentos a ERSE tem vindo a ser sujeita nos últimos anos e não posso deixar de uma vez mais, antes de começar a apresentação do plano de atividades, manifestar a nossa preocupação com o impacto que isso tem. Não tanto na qualidade do que fazemos, mas mais do que tudo naquilo que fica por fazer. Em 2018, somando o corte orçamental que lhe foi imposto pelo Ministério das Finanças e a aplicação de cativos, a ERSE viu-se privada de utilizar 43% do seu orçamento. Em 2019, foram novamente aplicados cativos ao orçamento da ERSE, correspondentes a 34% do orçamento para esse ano. No início deste ano, foi aprovada na Assembleia da República, como saberão, uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado para 2020, que exclui finalmente a ERSE da aplicação de cativos por parte do Ministério das Finanças.
No entanto, em 2020 mantêm-se os constrangimentos impostos pela Lei de Orçamento de Estado, como sejam a necessidade de autorização prévia por parte do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças para processos de recrutamento, mantêm-se as limitações impostas ao valor de prestações de serviços e mantém-se a necessidade de autorizações prévias para as mais diversas matérias que o legislador entendeu, no âmbito da Lei Quadro das entidades reguladoras, que deveriam estar nas mãos de quem as dirige. Como resultado, ainda não foram contratados os trabalhadores já previstos nos orçamentos de 2018 e 2019 e previstos no orçamento de 2020. Continuamos a aguardar a autorização para a abertura dos concursos externos para cargos de chefia, que foi tornado obrigatório nos termos da Lei Quadro das entidades reguladoras. Note que o pedido de autorização foi enviado ao Ministério da Saúde e das Finanças há um ano, faz exatamente amanhã um ano. Apesar de todas as insistências, ainda não tivemos resposta. No seguimento da aprovação do novo regulamento interno da ERSE no início do ano, o Conselho de Administração aprovou, em junho, a mudança de carreira de um conjunto de trabalhadores. Nessa altura foram solicitados o despacho prévio favorável à Ministra da Saúde e a autorização do Ministro do Estado e das Finanças, necessários por força da lei, do Decreto-Lei Orçamental. Já foi feita insistência e ainda não obtivemos resposta. Como resultado de todos estes entraves, num ano em que há tanto, mas tanto para fazer, e em que finalmente o orçamento da ERSE não foi sujeito à aplicação de cativos, vemos-nos impossibilitados de fazer mais, por manifesta insuficiência de escala e de pessoas com os perfis específicos que gostaríamos de ter há muito. E isto implica que, inclusivamente, não vai ser possível executar na íntegra a despesa prevista no nosso orçamento, num ano em que o dinheiro nunca deveria ser suficiente. Dada a multiplicidade de atribuições e áreas de intervenção, a ERSE tem necessidade de técnicos com formação específica para dar resposta adequada aos seus estatutos. Numa instituição com uma área de trabalho tão específica em que tudo assenta em pessoas, cada pessoa a menos, que se perde ou que nunca se chega a ter, faz falta. E volto a dizer aquilo que tenho vindo a dizer todos os anos quando cá venho: cada momento que passa em prejuízo das pessoas e em particular das pessoas doentes. Avançando agora para o plano de atividades, lembro apenas que a ERSE tem como missão a regulação da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, dos setores público, privado, cooperativo e social. Apesar de 2020 estar a ser um ano absolutamente atípico para todos e muito diferente daquele que antevíamos a quando da elaboração do plano de atividades no ano passado, as obrigações estatutárias mantêm-se e, portanto, são objetivos da intervenção regulatória da ERSE assegurar o cumprimento dos requisitos de exercício da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e proceder ao registro público dos prestadores, garantir o acesso aos cuidados de saúde, nomeadamente em situações de garantias de equidade e universalidade no âmbito do SNS, prevenção de desnatação, discriminação, exclusão, situações de indução da procura, constrangimentos à liberdade de escolha em segmentos do mercado em que isto está previsto e por aí fora. Garantir os direitos e interesses dos utentes, zelar pela prestação de cuidados de saúde de qualidade, assegurar a regulação económica do sistema de saúde, designadamente velando pela legalidade e transparência das relações económicas entre os agentes do sistema de saúde, promover e defender a concorrência nos segmentos abertos ao mercado, em articulação com a autoridade da concorrência, prevenir e punir práticas publicitárias ilícitas e ou proibidas nos termos do regime jurídico das práticas de publicidade em saúde e assegurar serviços gratuitos e disponíveis para todos de mediação e resolução de conflitos. Em 2020, e apesar deste novo enquadramento, a ERSE não deixou de trabalhar em nenhuma destas áreas, nem poderia fazê-lo. No entanto, num enquadramento tão especial, enquanto algumas destas áreas prosseguiram com relativa normalidade, outras tiveram que ser completamente repensadas e é disto que venho falar-lhes aqui. Desde logo, começo por lembrar aquilo que já tinha dito aqui no ano passado, quer em maio, quer em dezembro, o enquadramento estratégico para o triênio 2020-2022 para a ERSE assentava já, quando ainda ninguém imaginava que iríamos viver uma pandemia, numa orientação de toda a atividade da ERSE para um modelo de supervisão pelo risco, cada vez mais preventiva e potenciadora da qualidade e segurança dos cuidados de saúde. Isto faz com que seja possível juntar todas as fontes de informação e criar perfis de risco para os vários prestadores, orientadora para a intervenção da ERSE e para a definição de prioridades. Isto pressupõe uma permanente atualização da análise de risco, permitindo a criação de alertas precoces, uma análise do perfil de risco dos prestadores individuais, de segmentos da atividade e do sistema de saúde como um todo e as suas alterações ao longo do tempo, identificando tendências. É um processo dinâmico que enfatiza a análise de risco e a antecipação de problemas. Desde 2019, temos vindo ativamente a trabalhar dentro de portas e em articulação com congéneres europeias, em particular com a reguladora holandesa, que está muito à frente já nesta matéria, na construção de perfis de risco de cada prestador, que agreguem toda a informação que a ERSE já tem e outros dados que venha a ser preciso ainda recolher.
Como disse, esta era já a orientação estratégica para o triênio. A pandemia, curiosamente, veio tornar ainda mais premente esta abordagem e precipitou a sua adoção com todas as suas imperfeições. Este é o grande desafio para a ERSE em todas as suas áreas de intervenção. Com o início da pandemia, e antevendo-se, ainda que cheios de incerteza, que teria fortíssimos impactos no funcionamento do sistema de saúde, quer no Serviço Nacional de Saúde, quer fora dele, foram de imediato definidas como prioridades para a intervenção da ERSE este ano a garantia do acesso a cuidados de saúde, por um lado, e a garantia da qualidade e segurança dos serviços prestados, por outro. É este entendimento que tem moldado toda a atividade da ERSE desde então. Noto, só a título de curiosidade, que publicamos em julho uma informação de monitorização sobre o impacto da pandemia no sistema de saúde para o período de março a junho de 2020. Este documento está disponível no website da ERSE e, naturalmente, se a Comissão tiver interesse, podemos fazê-lo chegar. Começando pelo universo regulado pela ERSE e a evolução que tem vindo a ter. Durante o período de emergência, do período de estado de emergência, houve uma redução significativa da rede de estabelecimentos de natureza privada, cooperativa e social, nas diversas tipologias de cuidados de saúde. Em março, o número de estabelecimentos do setor privado, cooperativo e social com registro ativo na ERSE caiu cerca de 7%. Desde então, em maio e junho em particular, verificou-se uma recuperação do número de estabelecimentos registados em grande parte das tipologias de serviços. Ao mesmo tempo, verificou-se um aumento muito significativo do número de unidades de telemedicina, como forma de assegurar a continuidade da prestação de cuidados. E desde então, retomou-se praticamente a normalidade, tendo havido um crescimento líquido desde o início do ano do número de estabelecimentos registados. A 31 de dezembro, e tem esta informação no relatório de atividades de 2019 que lhes fizemos chegar, tínhamos quase 30 mil estabelecimentos registados. A 30 de setembro de 2020 tínhamos já mais de 31 mil, apesar de todas estas oscilações ao longo deste período. Portanto, há aqui claramente uma tendência de crescimento. Quanto à visão do utente, nós temos aqui duas grandes áreas de intervenção na garantia dos direitos e interesses dos utentes. Por um lado, um enfoque crescente na literacia e na promoção dessa literacia, que é tornada ainda mais premente dada toda a insegurança e incerteza criadas pela pandemia. A área da saúde é uma área em que existem fortíssimas assimetrias de informação, é uma área em que a ERSE tem vindo a trabalhar muito nos últimos anos e em parceria muitas vezes com outras instituições, e já tínhamos previsto para este ano e mantivemos como um dos grandes projetos na área da literacia a publicação da Carta dos Direitos dos Utentes. A título de resenha histórica, em 2010 deu-se início a este projeto que pretendia descrever o sistema de saúde e os direitos dos utentes reconhecidos pelo ordenamento jurídico português. Depois de submetida à audição pública, em 2011, a versão final da Carta foi remetida à Assembleia da República, à Comissão Parlamentar de Saúde e ao Ministério da Saúde para efeitos de registro. A Carta não chegou a ser registada porque, entretanto, o legislador optou por publicar a Lei 15 de 2014, que procedeu à consolidação dos direitos e deveres do utente dos serviços de saúde e à atualização da Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos utentes do SNS, onde ficaram determinados os TMRGs, e, portanto, entendeu-se que seria o momento, ainda para mais tendo em conta o tempo que já passou, para iniciar um novo processo nesta área, que terá como finalidade consolidar a interpretação da ERSE no que diz respeito aos direitos e deveres dos utentes e criar uma plataforma dinâmica de reflexão e referencial de formação com o propósito essencial de promover a literacia no sistema de saúde. Portanto, por um lado, a promoção da literacia, por outro lado, compete à ERSE apreciar as queixas e reclamações e monitorizar o seguimento que é dado pelos prestadores a essas queixas e reclamações dos utentes. Durante o primeiro semestre de 2020 foram submetidos à ERSE cerca de 47 mil processos de reclamação. Entre julho e setembro já recebemos mais cerca de 25 mil. Em boa hora, e eu dei-lhes nota disto no ano passado, a ERSE conseguiu resolver a dificuldade de recuperar o histórico de reclamações que tinha nos anos anteriores. Com a análise contemporânea das reclamações já estabilizada, foi possível criar logo no início da pandemia um novo procedimento de submissão e análise, como veremos a seguir. Portanto, no início, logo em março, a ERSE percebeu que tinha que ter uma fotografia mais contemporânea daquilo que se estava a passar na visão do utente e, portanto, implementou um procedimento excepcional e transitório de forma a garantir o conhecimento em tempo útil das reclamações submetidas neste período de pandemia e, por outro lado, conseguir avaliar o impacto deste novo contexto no regular funcionamento de todo o sistema de saúde e no exercício dos direitos dos utentes.
Para tal, foi solicitado aos prestadores que submetessem sempre as reclamações até ao terceiro dia útil seguinte, independentemente do processo estar completo. Portanto, nós recebemos muitas destas reclamações ainda sem as alegações dos prestadores, mas isso permite-nos tomar atitudes muito mais céleres por essa via. O que significa que neste momento nós podemos efetivamente intervir de forma imediata, impedindo que os problemas cresçam e que se repitam, o que é particularmente crítico quando estão relacionados com questões de acesso ou de qualidade e segurança numa altura como esta. Apesar de termos inicialmente pensado neste novo mecanismo como transitório, estamos neste momento a avaliar a pertinência de o manter daqui para a frente, dados os seus inquestionáveis benefícios para a eficácia da intervenção da ERSE. O que nós fizemos também nessa altura foi, sabendo-se quais são os grandes temas das reclamações, que estão catalogadas para garantir uma homogeneidade ao longo de todo o sistema de saúde, criamos, dentro de cada um desses temas, a possibilidade de haver um assunto Covid-19. Portanto, nós conseguimos identificar logo de imediato todas as reclamações que, de forma direta ou indireta, têm a ver com a pandemia. Dos processos que deram entrada nos serviços da ERSE entre 1 de março e 30 de junho de 2020, foi feita uma análise mais fina das categorias mais relevantes. Tenho aqui informação, se depois quiserem, e fizemos o mesmo agora para setembro, para perceber quais são as grandes preocupações dos utentes no âmbito de reclamações ligadas à pandemia. De todo modo, deixo só aqui a nota de que nós temos vindo a publicar boletins que chamamos InfoERSE, que são publicados no site da ERSE, estão publicados até junho e em breve serão publicados os de julho a setembro. Quanto à atividade da ERSE, houve alterações muito significativas logo no início da pandemia. Os trabalhadores passaram para o regime de teletrabalho logo a 16 de março e tivemos que criar novas formas de contacto e de atendimento, quer a prestadores, quer a utentes. Enquanto o estado de emergência esteve em vigor, a tramitação dos processos administrativos e contraordenacionais em curso e as várias diligências processuais, tais como vistorias e fiscalizações, foram suspensas. Durante este período tivemos que encontrar novas formas de intervenção. Foi uma altura em que todos trabalhamos em permanência para adequar a nossa intervenção a uma nova realidade. Por exemplo, sempre que identificávamos situações de dificuldades casuísticas de acesso, houve contactos assíduos, quer por e-mail, quer por telefone, com os prestadores para tentar resolver o problema de imediato, tendo em conta que todas as alternativas demorariam muitíssimo mais. Ainda assim, em 2020 já foram instaurados mais de 80 processos de inquérito, dos quais um número significativo está ligado ao Covid, e desses a maioria prende-se com a verificação de cumprimento de orientações da DGS nessas matérias. Desde o início da pandemia, para cumprimento das suas atribuições e competências, a ERSE fez várias coisas novas, digamos assim. Recorreu à emissão de alertas de supervisão, com o propósito de transmitir às entidades reguladas e aos utentes dos serviços de saúde a interpretação da ERSE sobre matérias específicas. Emitiu notas informativas e respostas a perguntas frequentes, incentivando não só a literacia de todos os envolvidos, mas também a criação de uma base regulatória a partir da qual se podem posteriormente solucionar constrangimentos verificados. Criou novos procedimentos para facilitar o cumprimento das obrigações específicas por parte dos regulados, nomeadamente aquele de que lhes falei relativamente à submissão de reclamações. Instaurou processos de monitorização para análise da evolução do sistema de saúde e do cumprimento de direitos fundamentais dos utentes por parte dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde neste enquadramento tão específico, e determinou uma reestruturação total do seu plano de fiscalizações. Quanto à vertente de intervenção sancionatória, todos os atos e diligências inerentes aos processos contraordenacionais em curso, bem como todos os prazos processuais que se encontravam a decorrer, foram suspensos logo no início do estado de emergência, retomando-se a contagem dos mesmos com a publicação da Lei 16 de 2020, de 29 de maio. Ainda assim, a ERSE manteve a tramitação dos processos contraordenacionais que tinha em curso, com a execução de todos os atos e diligências instrutórias que não implicavam a presença física das partes processuais interessadas, o que significa que em 2020 já foram instaurados 553 processos de contraordenação, correspondentes a 589 infrações, das quais, a título de curiosidade, 522 dizem respeito à ausência de licença de funcionamento. Quanto aos processos de monitorização, neste momento temos muitos em curso e que decorrem quase diretamente, e muitos deles diretamente do estado de saúde pública em que vivemos. Destaco aqui o processo de monitorização
que acompanha os planos de retoma da atividade programada pelos hospitais do SNS. Como sabem, a 16 de março, por despacho da Ministra da Saúde, foi determinado que as entidades do SNS deveriam suspender a atividade assistencial não urgente. Depois, por despacho de 3 de maio, foi determinada a obrigação das entidades prestadoras de cuidados de saúde hospitalares e de cuidados de saúde primários de assegurar a identificação e o reagendamento de toda a atividade que tinha sido suspensa. E, portanto, nós temos vindo, depois posso-lhes falar um bocadinho mais sobre isto à frente, temos vindo a acompanhar o processo de reagendamento e a realização da atividade assistencial programada, com enfoque na atividade cirúrgica que foi adiada. Temos vindo a acompanhar as dificuldades sentidas pelos utentes no reagendamento e realização de cirurgias. Temos vindo a recolher os planos e os prazos para a recuperação e reagendamento de toda a atividade que não foi realizada, quer junto dos prestadores, quer junto de outras entidades públicas com competências na matéria. Para além disso, e falava-lhes um bocadinho também mais sobre uma delas, temos um processo de monitorização que acompanha as condições de segurança em que os serviços estão a ser prestados neste momento. Começamos por olhar para as unidades, cerca de 300 unidades que prestam cuidados continuados, porque naturalmente é um universo em que a população-alvo está maioritariamente em grupos etários em que a doença tem revelado repercussões mais graves e, além disso, estão tipicamente a receber cuidados em internamento, o que significa que estão particularmente expostos a problemas que surjam por falhas nas estruturas físicas e nos procedimentos instituídos. Fizemos um levantamento de informação por questionário que foi desenvolvido tendo por base as normas, orientações e informações da DGS sobre medidas e procedimentos de prevenção, controle e vigilância da infecção, no âmbito da pandemia, naturalmente, e, portanto, conseguimos identificar as grandes lacunas nesta área. Os vários departamentos de TERS estão neste momento a delinear a intervenção regulatória que daqui advirá. A partir desta metodologia será alargada a outras tipologias de cuidados nos próximos meses. Temos ainda processos de monitorização em várias outras áreas, cito algumas apenas sem grande detalhe, depois podemos voltar aqui se quiserem. Cobrança de equipamentos de proteção individual, cobrança de valores associados a teleconsultas, imposição de realização e consequente cobrança de testes à infecção por Covid-19 no âmbito da retoma da atividade do setor privado, monitorização do comportamento dos prestadores de cuidados de saúde no setor público e privado para acompanhamento de eventual existência de restrições no exercício do direito ao acompanhamento durante a gravidez e de existência de constrangimentos no acesso de utentes grávidas à realização de MCDTs, e verificação de cumprimento do despacho 4959 de 2020, que determina que o seguimento clínico dos doentes Covid que habitem em estabelecimento residencial para as pessoas idosas, leia-se lares, e cuja situação clínica não exige internamento hospitalar, é acompanhado diariamente por profissionais de saúde do ACES da respectiva área de intervenção, em articulação com o Hospital da área de referência, e, portanto, temos vindo a acompanhar até que ponto é que isto está efetivamente a ser assegurado. E mantivemos o acompanhamento também e a monitorização do cumprimento dos TMRGs instituídos, apesar da suspensão da prestação de cuidados durante o período mais conturbado. A verdade é que a legislação que determinou os TMRGs não foi suspensa e, portanto, temos vindo também a acompanhar esta matéria. Quanto ao plano de fiscalizações, o novo enquadramento de saúde pública determinou desde logo a suspensão das ações de fiscalização e vistorias de licenciamento. Isto prolongou-se durante todo o estado de emergência. E nós aproveitamos esse período para repensar numa nova forma de intervenção presencial junto dos prestadores, quer em termos da definição das novas prioridades na escolha dos estabelecimentos a fiscalizar, quer em termos das condições que importava garantir para que a segurança das equipas e dos profissionais e utentes dos estabelecimentos fiscalizados estivesse sempre acautelada. Tal como aconteceu no resto da Europa, e nós temos estado em contacto permanente com as outras reguladoras para perceber como é que estão a posicionar-se no momento de pandemia, a ERS optou por encontrar formas alternativas de intervir junto dos prestadores, fazendo fiscalizações presenciais apenas quando se antecipa que os benefícios daí retirados são superiores aos riscos associados, com base nas reclamações e denúncias recebidas relacionadas com questões de qualidade e segurança, que é claramente a orientação da atividade da ERS nesta fase, iniciou-se um processo de sinalização e análise por equipas multidisciplinares da ERS que determinaram o primeiro conjunto de estabelecimentos a fiscalizar. Esta nova fase de intervenção iniciou-se já em junho e vai manter-se enquanto as condições de segurança o permitirem. Portanto,
por um lado, fizemos então intervenções no terreno com base na avaliação da gravidade das reclamações e denúncias recebidas, por outro lado, decidimos fazer também preventivamente a monitorização da atuação de unidades hospitalares que, pela sua dimensão, serão chamadas a responder nos próximos meses ao expectável crescimento do número de doentes com necessidade de internamento por força do Covid. E, portanto, com isto, o que nós temos vindo a ver é averiguar os processos de avaliação, diagnóstico e tratamento dos utentes. Senhora Presidente, peço desculpa de a interromper. Estou mesmo a terminar. Sim, então se for mesmo só meio minuto e daríamos início à primeira ronda. Sim, estou mesmo a terminar. Portanto, nós estamos com isto a acompanhar os processos de avaliação, diagnóstico e tratamento dos utentes Covid-19 e a verificar as condições em que são prestados os cuidados de saúde. Vivemos períodos excepcionais, mas este tem que ser capaz de se adequar ao momento atual, preparando-se ao mesmo tempo para o futuro. Como eu tenho vindo a dizer aqui, no âmbito da pandemia e sem ser no âmbito da pandemia, a maior parte das fiscalizações que nós fazemos identificam problemas e tipicamente geram processos de contraordenação, o que demonstra que o efeito dissuasor que se pretende com as fiscalizações no terreno ainda não existe. Esta foi claramente uma das áreas que mais sofreu com o não crescimento adequado da estrutura. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Presidente. Daremos agora início às intervenções dos grupos parlamentares e tem a palavra o Sr. Deputado Luís Soares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, Senhora Professora, muito bom dia e mais uma vez obrigado também por estar aqui connosco a apresentar este relatório que, em virtude da pandemia, arrastou-se para o final do ano, quase que é já uma prestação de contas mais do que verdadeiramente a apresentação do relatório. Eu gostava de começar por deixar uma nota prévia que tem mais a ver com a forma, com a concepção, uma concepção filosófica, como a interpretamos a entidade reguladora e a reafirmar o compromisso do grupo parlamentar do Partido Socialista para a importância do Estado regulador. Creio que a intervenção da Senhora Presidente hoje é bem demonstrativa de que uma entidade reguladora é fundamental, mesmo quando ela é pouco simpática ou menos simpática para o Estado que a tutela. E, portanto, nós reafirmamos esse nosso compromisso, ao contrário de outras perspectivas e outras visões da sociedade que defendem uma autorregulação, digamos assim, de determinados setores de atividade, incluindo o setor da saúde. E nós dizemos que esta regulação é determinante, não só na perspectiva garantística das obrigações de serviço público, que a Senhora Presidente aqui trouxe, a universalidade, a igualdade de acesso, a qualidade e a segurança, num momento particularmente difícil como o que atravessamos, mas também, e sobretudo, digo eu, na superação das falhas do mercado. E nós sabemos, com exemplos muito práticos, que há determinados setores na área da saúde e determinadas patologias em concreto que têm sido reencaminhadas do setor privado para o setor público, precisamente com planos de diagnóstico dispersos e até com deterioração das condições clínicas quando os utentes chegam já ao setor público. E, não querendo passar ao lado das dificuldades que a Senhora Presidente aqui trouxe, também não posso deixar de recordar que entre o período de 2015 a 2019 nós assistimos precisamente a um compromisso, a um reafirmar deste compromisso com a importância da regulação do setor da saúde, designadamente com a quase duplicação do número de trabalhadores da entidade reguladora da saúde, de 58 para 99 colaboradores, e até do próprio reforço, apesar das cativações que reconhecemos, do reforço financeiro de funcionamento desta mesma entidade. E, portanto, Sra. Presidente, felicitá-la pelas dificuldades e pelos constrangimentos que verteu no diploma. É assim que deve ser, uma entidade autónoma, independente relativamente à tutela do Estado, mas, naturalmente, da nossa parte também cumpre reafirmar este compromisso, que não é só um compromisso proclamatório, é um compromisso com factos. Numa segunda dimensão, deixar-lhe algumas perguntas concretas. A primeira, relativamente à entidade, relativamente à atividade de fiscalização, uma atividade determinante na regulação da entidade reguladora da saúde. Sabemos que de 2018 para 2019, no relatório que nos aqui apresenta, foi introduzida uma alteração à metodologia de fiscalização, não tanto virada para a fiscalização, digamos assim, de quantidade, mas optando
por uma fiscalização de entidades de média e grande dimensão, que, aliás, no setor privado abarca, digamos assim, uma grande quantidade ou a maior quantidade de prestação de serviços ou de cuidados de saúde. E gostava, Sra. Presidente, que quase um ano decorrida esta alteração da metodologia, que nos pudesse fazer uma avaliação, saber se a diminuição da atividade inspectiva e uma alteração daquilo que são os critérios para a atividade inspectiva se traduziu numa satisfação do ponto de vista da entidade reguladora da saúde. Depois perguntar-lhe também, Sra. Presidente, relativamente aos processos de contraordenação e à tramitação dos processos instrutórios, perguntar-lhe, Sra. Presidente, se entende que um volume de processos de contraordenação e o prazo e a duração dos mesmos processos de contraordenação são compatíveis com o serviço que a entidade reguladora de saúde pretende prestar, designadamente no quadro daquilo que é a sua missão e as suas atribuições. Sabemos que houve um esforço grande da entidade reguladora da saúde para recuperar a pendência, sobretudo de tempos passados, no que diz respeito à apreciação das reclamações, que foi introduzida também uma nova metodologia com prioridade, com a definição de um método de priorização para as reclamações. Gostaria que nos pudesse falar um pouco mais sobre isso, na perspectiva de se entende que os resultados alcançados são hoje resultados mais satisfatórios. Terceira pergunta, relativamente ao sistema de gestão de informação. Percebemos do relatório que há uma candidatura aprovada, percebemos que há, de facto, uma tentativa da entidade reguladora da saúde de alterar um modelo de supervisão, agora baseado no risco. No quadro ou num horizonte temporal, quando é que é expectável que a entidade reguladora de saúde tenha este modelo a funcionar e quando é que o reflexo da implementação deste modelo, digamos assim, na supervisão, pode passar a ser sentida. E uma questão que não queria deixar de passar à margem, porque de facto ela é preocupante. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, desde 2015, pelo menos que tem vindo, vou terminar, pudesse terminar-se, obrigado. Tem insistido na importância de valorização da administração pública e do recrutamento de novos funcionários, ao contrário daquilo que aconteceu até 2015, onde grande parte dos serviços da administração pública foram verdadeiramente desmantelados. Nós gostávamos de saber, por tipologia de atividade ou por categoria profissional, quais é que são, digamos assim, as categorias que estão mais em falta, para que a entidade reguladora da saúde possa prestar ainda em melhores condições a missão para a qual foi pensada e que é também um compromisso do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Malo de Abreu, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar a Sra. Presidente da Entidade Reguladora de Saúde, cumprimentá-la também pelo plano de atividades para 2020. Infelizmente, só nesta altura podemos conversar sobre ele. O que mais do que conversar sobre ele obriga-me, talvez aqui a um comentário inicial, breve, e a um conjunto de perguntas que agradecia que respondesse. Um comentário sobre a sua intervenção, que foi bastante esclarecedora. Foi uma exposição muito bem feita, ressalvando, frisando, sublinhando a traço cheio que é uma entidade independente, mas, enfim, dizendo também, por outras palavras, muito dependente da política e dos estados de alma, chamemos-lhe assim, deste governo. E, aliás, aproveito para um à parte ao Sr. Deputado Luís Soares, dizendo-lhe, Sra. Presidente, que independência ou crítica, mas não tropo, mas porque temos exemplos muito recentes de que a independência ou a crítica têm limites, ou pelo menos são-lhe impostos limites. Eu ia diretamente às perguntas, porque o que importa perguntar é se a entidade reguladora de saúde, nestes tempos difíceis de pandemia e que nós reconhecemos, com a gravidade em que a situação se encontra,
se já deu ou foi chamada a dar algum contributo, alguns contributos ao Governo, no sentido, sobretudo, de apontar caminhos ou fazer propostas visando objetivos concretos, sobretudo de recuperação dos tempos de espera no Serviço Nacional de Saúde, ou, se quiser, no Sistema Nacional de Saúde. Se não, que contributos poderia dar, por exemplo, também, eu poderia acrescentar também aqui a este Parlamento. Pergunto-lhe se aponta como solução preferencial a internalização de serviços ou acolhe também o esforço de articulação entre setores, neste momento, entre os setores público, privado e social, e se não teria sentido seguir estes caminhos conjuntos, não se excluindo necessariamente um dos outros. Depois perguntar-lhe ainda qual é, já nos falou um pouco sobre isto também, no pouco tempo de que dispôs para o que pretendia, qual é a experiência do último ano em termos de sugestões e de reclamações dos utentes dos serviços de saúde, bem sabendo que as queixas têm registado um constante aumento nos últimos anos. Como interpreta este aumento para mais de 70 mil reclamações, como parece ter frisado? Que leitura faz desses números? E mais importante ainda, que leitura faz do presente estado de acesso dos portugueses aos cuidados de saúde, que é uma questão que julgo que nos preocupa a todos. E, finalmente, uma questão que tem a ver com uma afirmação sua também, que tem a ver com as cativações de que a entidade reguladora da saúde foi vítima nos últimos anos, devido à política de cortes que os governos do Partido Socialista têm feito às entidades administrativas independentes. Recordo-lhe que o número 5 do artigo 272 da Lei do Orçamento de Estado de 2020, aprovado por todos os partidos, sendo certo que com exceção do Partido Socialista, proíbe cativações às entidades reguladoras, entre as quais a entidade reguladora da saúde. O que pergunto, ou escusava-me eventualmente de perguntar, bastante sublinhar, é se desta vez o Governo cumpriu a lei ou se ainda assim, mesmo que de forma indireta, a entidade reguladora de saúde se sentiu novamente vítima de cativações ou, recorde-se, incidem sobre receitas dessa entidade e não propriamente sobre transferências do Estado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a professora Sofia Nogueira da Silva e agradecer mais uma vez a informação e a presença, ainda que seja por videoconferência, na Comissão de Saúde. Eu, se calhar, começava até por cumprimentar a resiliência e a resistência da professora Sofia Nogueira da Silva à frente da entidade reguladora da saúde, porque desde a primeira vez que esteve presente nesta Comissão de Saúde e desde a primeira vez que veio à Comissão de Saúde já para apresentar as contas e o relatório de atividades do seu primeiro ano de mandato, que sublinha este facto que é a entidade reguladora da saúde não depender do Orçamento do Estado, ter receitas próprias, aliás, ter saldo de gerência, dar lucro ao final do ano e mesmo assim não conseguir contratar. E ter profissionais em número bastante abaixo daquilo que considera ser necessário para a realização e prossecução da sua atividade e dos seus objetivos, porque há um bloqueio claro no Governo. Seja porque, com instrumentos variados, pelos vistos, não é? Seja por via das cativações, depois em 2020, afinal, já não pode existir cativação, finalmente,
à entidade reguladora da saúde, mas protelam-se autorizações, burocraticamente faz-se depender uma contratação de uma cascata de autorizações do Ministério da Saúde, do Ministério das Finanças, etc. Portanto, há sempre vários expedientes, mas que, pelos vistos, redundam sempre no mesmo problema, que é a entidade reguladora da saúde tem recursos, tem necessidades e não pode utilizar os recursos para a satisfação das necessidades, que é algo completamente absurdo. E por isso eu acho que a primeira palavra que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda deve é efetivamente do reconhecimento do trabalho em situações difíceis que a professora Sofia Nogueira da Silva está a fazer em frente à entidade reguladora da saúde e também o reconhecimento da não desistência, mesmo perante estas dificuldades que se mantêm desde o início do seu mandato. E por isso, como o Bloco de Esquerda tem vindo a dizer nestas audições, nós não fazemos a discussão sobre os modelos teóricos ou filosóficos, sobre regulações, não regulações, autorregulações, etc. Nós temos essa situação bem definida para o Bloco de Esquerda, mas o modelo que existe é este que nós que temos presentes. E, portanto, segundo o modelo que existe, não nos parece minimamente defensável que haja uma entidade reguladora desprovida de recursos para prosseguir com os seus objetivos e com aquilo que são as suas competências definidas por lei. E nós temos vindo a dizer sempre que era preciso descativar e que era preciso garantir que a entidade reguladora da saúde podia utilizar livremente, autonomamente, como bem entendesse, aliás, como decorre da legislação, como bem entendesse, as verbas que são verbas próprias e que fazem o seu orçamento. Isso não tem acontecido e nós vamos continuar a insistir para que isso aconteça. E, portanto, que não haja expedientes que burocratizam e que dificultam a aquisição de instrumentos e de recursos que são necessários. Por isso, a pergunta é muito simples, era se a professora Sofia Nogueira da Silva nos podia quantificar, neste momento, as necessidades que existem, principalmente profissionais, mas enfim, de outros recursos, mas as dificuldades que existem e as necessidades que existem neste momento, e se nos podia também pormenorizar alguma informação sobre quantos trabalhadores estavam previstos contratar em 2018 e que ainda não foram contratados agora em 2020, final de 2020, quantos pedidos de autorização de contratação têm pendentes e sem resposta por parte do Governo, há quanto tempo, ou qual é o tempo de resposta média do Governo a estes pedidos de autorização. Bem, e de que forma é que isso é relativamente fácil imaginar de que forma é que isso impacta depois na atividade da entidade reguladora da saúde, mas, enfim, que nos pudesse também dar alguns exemplos sobre o impacto dessa falta de profissionais e dessa forma de protelar autorizações por parte do Governo, o impacto que isso tem no dia-a-dia, na atividade da ERS. Isto porque nós, para ser muito sincero, queremos obviamente utilizar todas essas informações e, por isso, quanto mais pormenorizadas, melhor. Queremos utilizar todas essas informações para interpelar o Governo sobre o assunto. Nós já em 2019, salvo erro, apresentamos projetos de resolução para descativar a ERS. Em 2019, no Orçamento do Estado, apresentamos propostas para isso. Em 2020, finalmente, isso foi aprovado, ou seja, a não cativação das verbas e do orçamento da ERS e, portanto, agora é preciso, pelos vistos, atacar outros expedientes que estão a ser utilizados para cativar, mesmo não sendo possível cativar, as verbas da ERS. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Biana Cunha. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, doutora Sofia Nogueira da Silva, da parte do PAN, antes de mais gostaríamos de lhe pedir que pudesse disponibilizar a esta Comissão os vários documentos que foi referindo ao longo da sua intervenção. Teremos todo o interesse em analisá-los.
Bem, é bem claro aquele que é o importante papel da entidade reguladora da saúde, é bem claro o papel que a professora Sofia tem tido enquanto presidente desta entidade, mas também é bem claro que esta entidade tem sido prejudicada no seu trabalho. Tem sido alvo de cortes orçamentais, cativações, outras formas de obstaculização. Sabemos que, por lei, as entidades reguladoras não deveriam estar sujeitas a cativações e, tendo inclusivamente a professora Sofia dado aqui nota dos vários pedidos que fizeram ao Ministério das Finanças, solicitando a reposição dos cortes orçamentais, mas sem obterem resposta. O que gostaríamos de dizer em nome do Grupo Parlamentar do PAN, Senhora Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, é que de facto nem com resoluções da Assembleia da República se conseguiu resolver este problema, nem com uma recomendação desta Casa se garantiu que o Governo facilitasse ou pelo menos não obstruísse ou obstaculizasse aquilo que é o cumprimento do plano de atividades desta entidade reguladora. No que diz respeito ao relatório que connosco também que tivemos acesso e a informação que partilhou connosco, é referido que deveria ter sido concretizado um processo de alargamento da estrutura de recursos humanos da ERS, quer em termos de dimensão, perfis e competências, que iria precisamente reforçar as várias áreas de atuação desta entidade, potenciar uma intervenção mais preventiva, o que é fundamental para a efetiva proteção dos direitos dos utentes e dos serviços de saúde, e terão ficado por contratar 16 colaboradores previstos no orçamento para 2019. E aqui também o Governo obstaculizou, sem cativações, mas de outra forma. Decorrente daquelas que são as dificuldades financeiras já referidas e a imposição da lei do Orçamento de Estado, houve aqui uma série de aspectos que, no nosso entendimento, comprometeram a intervenção desta entidade. E, portanto, deixávamos-lhe algumas questões que gostaríamos que pudesse, por favor, atentar. Portanto, uma vez que neste número dos 16 colaboradores se refere, de acordo com o que está na Lei Quadro, a cargos de direção, gostaríamos de saber se existem, que outras necessidades existem para outros recursos humanos, quais, quantos, para que tipologia de funções. Também perante as dificuldades financeiras e de recursos humanos manifestadas, quais são as áreas de intervenção da entidade reguladora da saúde mais afetada? A senhora professora também nos deu nota de uma redução significativa do número de ações de fiscalização da ERS em 2019. Isto resultaria não de uma menor presença da entidade no terreno, mas de uma alteração nos critérios de seleção das unidades a fiscalizar, com maior enfoque na avaliação dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do setor privado, média e grande dimensão, com oferta integrada de serviços e uma multiplicidade de tipologias complexas de atividade e, portanto, nós gostaríamos de saber que razões subjazem a esta priorização e a este enfoque. E, por fim, mesmo para terminar, mesmo para concluir, é referido que a presença no terreno ainda está longe do que seria necessário, que esta presença constante permitiria uma maior e melhor informação sobre as formas de organização e qualidade dos cuidados de saúde prestados e, neste sentido, para que haja uma efetiva capacidade de prevenção de situações irregulares por parte dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, gostaríamos de ouvir por parte da ERS que outros meios e equipamentos considera fundamentais para que possa levar a bom porto aquela que é a importantíssima missão que tem em mãos. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra para responder, senhora Presidente. Pois, peço desculpa. Tem a palavra para responder 20 minutos, sendo que a senhora deputada Paula Santos, do PCP, que está a fazer uma outra audiência numa outra comissão, tinha pedido para ser a última a falar, mas não deve ter tido a oportunidade de sair quando foi avisada. E, portanto, se os grupos parlamentares não se importarem, ela diz que está a chegar. Vamos só aguardar um minuto, eu peço desculpa. Se chegar mesmo, deve ser ela agora. Porque senão a senhora... Alguém está a correr, exatamente.
Pronto. Tem a palavra a senhora deputada Paula Santos e agradeço à senhora Presidente e aos outros senhoras e senhores deputados dos outros grupos parlamentares terem aceito fazer este compasso de espera. Faz favor, senhora deputada. Peço imensa desculpa pelo sucedido, mas de facto não é fácil com várias reuniões a decorrer ao mesmo tempo. Procurarei ser muito breve. Eu gostaria de colocar aqui algumas questões e ouvir também a opinião da Sra. Presidente da entidade reguladora sobre um conjunto de outras, até mais atuais na sequência da pandemia. Mas uma primeira questão que eu gostaria de colocar relativamente ao desenvolvimento das ações de fiscalização por parte da entidade reguladora de saúde. No relatório de atividades, nas conclusões, refere que em 2019 houve um especial enfoque na avaliação de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do setor privado de média e grande dimensão. Eu gostaria de perceber quais é que são os critérios que são utilizados para a escolha das instituições, para a identificação das instituições que vão ser alvo de ações de fiscalização, porque existe alguma percepção de que a atividade da ERSE se centra muito nas entidades públicas, menos nos estabelecimentos privados. Gostaríamos de perceber que critérios são utilizados e que têm subjacentes para a realização dessas ações. Um conjunto de questões que gostaria de colocar estão muito já relacionadas, como referi, com o contexto e as circunstâncias que vivemos neste momento, na sequência da Covid, e gostaria de ouvir a ERSE relativamente a estes dois aspectos. Um primeiro chegou-nos várias reclamações de utentes, aqui em particular utentes que se dirigiam a estabelecimentos de saúde de grupos privados que teriam de pagar uma taxa pela utilização, ou seja, pela utilização de equipamentos de proteção individual por parte dos profissionais de saúde. Esta taxa, havia locais que era 5 euros, locais que era 10, 15 euros, mas como é que a ERSE olha para isto? Porque de facto acaba por ser uma transferência do encargo para os próprios utentes e um custo acrescido também para os utentes, e houve de facto uma grande indignação relativamente a esta matéria. A outra questão, também relativamente ao tempo em que vivemos, tivemos conhecimento, aliás foi público, até houve lugar a notícias nos vários órgãos de comunicação social, que há estabelecimentos de grandes grupos privados que não aceitam, por exemplo, grávidas que tenham a doença Covid, há estabelecimentos que não prestam cuidados a utentes que tenham também doença Covid. Nós vimos que a ERSE, a posição que tomou, ou pelo menos o alerta que fez, creio que era assim, o aviso que fez, era assim, creio que estava identificado, é que tem que haver uma informação a priori por parte do estabelecimento de saúde relativamente a esta matéria, mas gostaria de facto que pudesse aqui também desenvolver um pouco mais como é que entende esta situação. E uma terceira, uma outra questão para colocar o seguinte: é recorrente, mas é mesmo muito recorrente e chega-nos também imenso um conjunto de relatos, de situações de cidadãos que recorrem a estabelecimentos de saúde privados, que têm seguros de saúde e que por vezes em situações de doença grave o plafond do seu seguro terminou e o estabelecimento privado, aquilo que lhe diz, ou paga ou então vai ter que sair. E muitas vezes estes utentes são transferidos para as unidades públicas. Bom, não quero entrar aqui em discussões naturalmente das opções e daquilo que defendemos e que naturalmente defendemos que o serviço público deve dar a resposta, mas parece-nos que há aqui de facto um profundo desrespeito quando falamos do acesso à saúde, do direito, há aqui um profundo respeito de facto por estes doentes e por estes cidadãos que acabam por ser expulsos destas entidades. E uma última questão para terminar, porque na sua intervenção inicial fez uma referência sobre as reclamações dos utentes em relação à pandemia. Eu gostaria de perguntar, essas reclamações versam sobretudo sobre o quê? Em que matérias é que os utentes fazem chegar essas queixas e essas reclamações à ERSE? Gostaria que pudesse fazer uma informação mais pormenorizada relativamente a isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem agora a senhora Presidente a palavra num total de 25 minutos. Faz favor. Muito obrigada. Muito obrigada pelas questões que me colocam. Algumas são transversais. Eu vou tentar seguir mais ou menos a ordem das questões que me colocaram. Bom, começando pelo comentário do Sr. Deputado do PS quanto à forma pouco simpática com que se lida com o Estado. Isso não é verdade. Aliás, todas as entidades públicas naturalmente têm que ter um bom relacionamento. Já o disse aqui a última vez que cá vim e isso não está em causa. Agora, o que é facto é que a ERSE tem tido, tal como outras reguladoras, não somos vítimas de ninguém, mas tem tido muitas dificuldades, muitos constrangimentos externos que têm efetivamente prejudicado a sua intervenção de uma forma muito evidente. Levanta-me também uma questão sobre os critérios de escolha dos prestadores que foram fiscalizados em 2019, e esta questão foi levantada também por outros grupos parlamentares. Se calhar eu agregava isto numa lógica transversal. Nós temos equipas absolutamente insuficientes para as fiscalizações que deveríamos fazer. Já disse aqui várias vezes que nós já não deveríamos estar num estadio em que uma boa parte das fiscalizações, esquecendo agora aqui este enquadramento de pandemia, são feitas essencialmente para verificar o cumprimento da lei. Na maior parte dos países europeus, as fiscalizações já são muito mais potenciadoras de ganhos de qualidade do que propriamente com uma checklist para verificar se os requisitos legais estão a ser ou não cumpridos. O que nós verificamos é que quando fazemos fiscalizações, tipicamente encontramos problemas. E, portanto, deveria haver aqui uma escala de outro tipo. Nos primeiros anos de fiscalização por parte da ERSE, e tendo em conta os recursos absolutamente insuficientes, havia uma tentativa de ir ao máximo possível de prestadores, o que significava que, para se conseguir fazer isso, naturalmente, uma boa parte desses prestadores tinham que ser de pequena dimensão. No ano passado, e como parte da estratégia daqui para a frente, todo o esforço está a ser feito nas fiscalizações e em todo o tipo de intervenções para escolher com muito cuidado e com muito juízo os prestadores que são fiscalizados, porque temos recursos insuficientes e teremos sempre, por muito que a ERSE cresça, nunca será suficiente naturalmente para a dimensão do universo que é regulado por nós. Neste momento, como eu disse há pouco, temos 31 mil estabelecimentos registados junto da ERSE. A escolha tem que ser muito cuidada e muito inteligente e, portanto, o nosso critério mudou o ano passado já numa lógica de olhar para a frente, de identificar prestadores que, ou porque nos fazem chegar informação, denúncias, reclamações que nos levam a crer que há ali um problema crescente ou muito grave, ou então olhar preventivamente para prestadores que, pela sua dimensão e complexidade, abarcam um número muito grande de utentes, o que significa que, se alguma coisa acontecer, tenha um impacto muito grande em termos de utentes envolvidos. E, portanto, o ano passado houve claramente uma estratégia pouco glamourosa, digamos assim, porque andávamos num crescente de fiscalizações feitas em cada ano, e o ano passado assumimos que íamos fazer menos, nem imaginávamos o que é que ia acontecer este ano, mas assumimos isso porque o nosso objetivo foi efetivamente começar a entrar cada vez mais nos estabelecimentos de maior dimensão e de maior complexidade. É claro que isto implica equipas maiores, implica fiscalizações que duram mais tempo e, portanto, o número naturalmente diminuiu. Curiosamente, isso veio, mal nós sabíamos, mas veio lançar a tendência para a frente. Ou seja, nós estamos, como eu já lhes disse no início, a desenvolver ativamente a criação de perfis de risco para os vários prestadores, para conseguirmos antecipar problemas e intervir onde verdadeiramente importa, já que não podemos ir a todos, então ir àqueles que verdadeiramente importam e que têm um impacto potencial nos utentes significativo. Este ano isso tornou-se ainda mais evidente, ou seja, a partir do momento em que as opções são fazer menos fiscalizações, até por a garantia da segurança de todos, quer das nossas equipas, quer, acima de tudo, dos profissionais que trabalham nos estabelecimentos e dos próprios utentes, tivemos que decidir, então, identificar muito bem os prestadores que faz sentido fiscalizar,
no âmbito da pandemia, olhando para situações em que há denúncias ou reclamações que nos levam a crer que efetivamente há ali falhas graves de procedimentos e, portanto, nesses casos, já numa lógica de ter identificado um problema e estar a tentar compensar um incidente antes que a coisa se complique. E, por outro lado, e cada vez mais será essa a tendência, olharmos para prestadores que, como eu dizia, pela sua dimensão, têm um impacto potencial num número muito grande de utentes em situações muito vulneráveis. E, portanto, em alguns dos casos, os prestadores que são fiscalizados ou visitados, se quiserem, já não numa lógica tanto de regulador enquanto polícia, mas potenciador de qualidade, nós estamos neste momento a fazer isso. Estamos a visitar grandes unidades hospitalares que antecipamos que vão passar um mau bocado se efetivamente a pandemia se complicar como se antecipa, e por isso, antes que isso aconteça, e porque não queremos de todo prejudicar o bom funcionamento das instituições estando lá, não queremos ser um entrave, a nossa opção foi fazer isso antes da situação se complicar, percebendo se os procedimentos estão devidamente montados para garantir a segurança e a qualidade dos serviços. Portanto, este ano, claramente, o enfoque das fiscalizações foi segurança e qualidade, mantendo as vistorias de licenciamento, porque é uma obrigação legal e tem prazos curtos, naturalmente, mas nas fiscalizações que dependem de nós, e não apenas de prazos de licenciamento, escolher muito bem esses prestadores que vamos fiscalizar. Este ano, sim, vamos fazer muito menos fiscalizações, mas respondendo também a uma questão que me colocaram mais à frente, as fiscalizações não são necessariamente a melhor forma de intervenção junto dos prestadores. E por isso é evidente que ainda não estamos na escala que gostaríamos de ter em termos de fiscalizações, deveríamos fazer muito mais, mas mais do que tudo temos que as fazer da forma mais eficaz possível. E existem múltiplas outras formas de fiscalização que podem não ser presenciais. A tendência neste momento, em termos internacionais, é precisamente essa. É claro que as outras reguladoras já estão a fazer um volume muito maior do que nós, mas estão neste momento a questionar-se se não seria melhor, nós não estamos nesse estadio, que seja claro, mas se não seria melhor fazer menos visitas presenciais e ter uma relação permanente mais ativa, que implica naturalmente esta análise de risco de que eu lhes falava. Quanto aos prazos que o Sr. Deputado do PS me levantou de tratamento das reclamações, eu tinha dado nota aqui o ano passado, nós tínhamos um problema histórico de tratamento das reclamações, porque desde 2015 passamos a ter todas as reclamações do setor público, privado e social e os nossos recursos não aumentaram, portanto tínhamos aqui um atraso crónico que felizmente conseguimos resolver ainda em 2018 e no início de 2019 e portanto estamos muito satisfeitos com isso, naturalmente, não tanto numa lógica de pangadinhas nas costas por estarmos em dia, mas porque isso nos permite fazer uma análise contemporânea das reclamações e isso é absolutamente prioritário nesta altura. Se nós não tivéssemos conseguido fazer essa recuperação, agora seria impensável termos instituído um mecanismo em que estamos a ver as reclamações ao minuto. E, portanto, seria completamente impossível nós estarmos a intervir hoje, nomeadamente em termos presenciais, com base em reclamações e denúncias que nos chegam e que são analisadas imediatamente. Portanto, este atraso não existe de todo e, nesses termos, em termos de pequenas, grandes vitórias, esta é uma delas e no âmbito de uma pandemia torna-se ainda mais evidente que foi... Tivemos que abdicar de fazer outras coisas para fazer isto, mas foi uma boa opção, como agora se comprova. Quanto ao modelo de análise de risco e aos projetos SAMA, sim, nós fizemos várias candidaturas ao SAMA e tivemos 2 candidaturas aprovadas. Isto vai mexer nos nossos sistemas de informação de uma forma muito, muito, muito significativa e vai permitir acelerar a criação dos tais perfis de risco de que eu lhes falava, mas a verdade é que quando o Sr. Deputado me pergunta quando é que nós pensamos fazer análise de risco e usar um modelo de supervisão pelo risco, na verdade nós estamos a fazer isso. De cada vez que nós escolhemos um prestador em função da informação que temos sobre ele, que nos alerta para um eventual problema, eventualmente muito grave, é isso que nós estamos a fazer. Só nós não temos o modelo completo montado. É preciso dizer que isto é uma tendência muito recente em termos de saúde, mesmo na Europa. Aliás, quando nós falamos com as outras reguladoras, percebemos muitas vezes que muito disto ainda são intenções. Os modelos estão a ser produzidos neste momento nos vários países e aperfeiçoados e, portanto, o que nós temos vindo a fazer é trabalhar com eles para não termos que estar a descobrir aquilo que eles já descobriram, não temos que estar enganados naquilo em que eles já se enganaram. Estamos a trabalhar de uma forma muito próxima com outras reguladoras para o mais depressa possível. Eu gostaria muito, no final do meu mandato, que isto já estivesse montado,
o que significa que teríamos um modelo de avaliação da qualidade dos serviços efetivamente prestados que corresponda verdadeiramente àquilo que os nossos estatutos prevêem. Como sabem, na área da qualidade nós temos o SINAS, que é um dos produtos da ERS que é mais facilmente identificável, que tem muitas limitações, tem muitos problemas, não permite fazer uma análise global dos prestadores e da qualidade dos serviços que estão a ser prestados. Para isso nós temos que ser capazes de agregar toda a informação que temos, seja das reclamações, seja de denúncias, seja de fiscalizações de processos de inquérito, informação de produção, informação de eficiência, e portanto nós temos que ser capazes de agregar toda a informação que temos na ERS e verdadeiramente começar a olhar para cada um dos prestadores como um corpo. Quando isso for possível, e essa informação está pensada para ajudar à definição de prioridades internas e não à publicação propriamente, mas quando isso for possível, aí sim estaremos em condições de fazer uma avaliação adequada da qualidade dos serviços que estão a ser prestados. Quanto à pergunta que me colocam sobre a tipologia dos profissionais que estão em falta, dizia-lhes aqui várias coisas. Quando eu cheguei à ERS em 2016, já parece que foi há 200 anos, era absolutamente evidente para o Conselho de Administração que a estrutura era insuficiente para aquilo que se pretendia fazer. E, portanto, desde aí houve um esforço muito grande, que aliás já foi saltado aqui por alguns dos senhores deputados, um esforço muito grande de adequar esta estrutura de recursos humanos às verdadeiras necessidades do sistema de saúde. É claro que as reguladoras têm a necessidade de quadros altamente diferenciados, altamente qualificados, que demoram a ser formados. Cada vez que nós recebemos um técnico novo, por muito qualificado que ele já seja, há sempre aqui um período de integração e de aprendizagem, porque de facto estamos a falar de uma intervenção de nicho, de que é muito difícil ter um conhecimento efetivo até se chegar aqui. Portanto, há aqui um desfazamento entre o momento em que as pessoas chegam e o momento em que estão efetivamente em velocidade de cruzeiro a produzir, digamos assim, como parte das nossas equipas. Nós precisamos essencialmente de pessoas altamente qualificadas e diversificadas. Portanto, neste momento há perfis que nos faltam. Por exemplo, nós temos muita dificuldade em capturar ou cativar, digamos assim, profissionais de saúde. Precisamos muito de mais economistas, precisamos muito de mais juristas, precisamos de analistas de dados, precisamos de profissionais de saúde do pão para a boca. Portanto, nós precisamos claramente de uma estrutura muito maior, muito diferenciada, e temos uma dificuldade acrescida, que é o facto de, tipicamente, essas pessoas estarem noutras reguladoras, o que significa que, como temos salários bastante mais baixos, além de estarmos no Porto, estarmos no Porto pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, dependendo do interesse que as pessoas tenham de sair de Lisboa, mas, efetivamente, a diferença salarial é muito significativa. E, portanto, nós temos sempre dificuldade em cativar essas pessoas. Isso já seria possível no universo perfeito em que pudéssemos ir buscá-las quando achamos que é necessário. É claro que, com todos os entraves que nos têm vindo a ser colocados em termos de contratação, esse problema torna-se mais significativo ainda. Relativamente às questões colocadas pelo grupo parlamentar do PSD, nós temos tido um contacto próximo com o Ministério da Saúde e com a DGS, naturalmente não podia ser de outra maneira, quanto à forma como os serviços devem ser organizados. Trata-se de medidas de política de saúde e, portanto, não compete à ERS pronunciar sobre o modelo ideal. Como o Sr. Deputado Moisés Ferreira ressaltou e bem, não compete à ERS definir qual é o modelo de sistema de saúde que Portugal deve ter. A questão é que nós temos um determinado modelo de sistema de saúde, é o que existe neste momento, com todas as suas imperfeições. Podemos ter opiniões pessoais sobre esse modelo, mas não é disso que estamos aqui a falar. E, portanto, no modelo que nós temos de sistema de saúde, a existência de uma reguladora independente e forte é absolutamente fundamental. Tem que haver uma clareza absoluta da separação de papéis e, para isso, tem que haver uma reguladora independente do decisor político, sem qualquer juízo de valor sobre cada um dos governos. Isto aplica-se a qualquer governo. Quanto ao aumento do número de reclamações, esta questão, curiosamente, foi-me colocada no ano passado e é algo de que nós discutimos internamente muitas vezes. É verdade que houve um aumento muito significativo do número de reclamações submetidas à ERS nos últimos anos. Agora, aparentemente, está estabilizado, mas houve. E isto, eu dizia o ano passado, é um bocadinho o copo meio cheio e o copo meio vazio. Por um lado, pode ser sinal de que há mais problemas no sistema de saúde que levam à necessidade dos utentes reclamarem.
Por outro lado, pode ser visto como algo positivo na medida em que as pessoas têm consciência que a reclamação é um direito, que é algo normal, não é preciso acontecer uma catástrofe para as pessoas se pronunciarem sobre os serviços que receberam, e é cada vez mais fácil este ato de reclamar. Há cada vez menos entraves a que a reclamação aconteça, existem múltiplas formas de fazer reclamações, e, portanto, é natural também que, a partir do momento em que isto é agilizado, e, por exemplo, o livro de reclamações eletrónico é um bom exemplo disso, e que foi usado mais durante a pandemia do que era no passado, e, portanto, em boa hora a saúde aderiu a ele no ano passado. Houve aqui uma série de coincidências que depois, apesar de tudo, facilitam a vida das pessoas num momento tão difícil como este. Portanto, a leitura que nós temos que fazer é dupla. Por um lado, é bom que essas reclamações aconteçam porque permite-nos encontrar os problemas mais depressa e intervir sobre eles. É bom na medida em que isso significa que há um aumento da literacia de quem reclama. Por outro lado, naturalmente, há problemas que agora estão a ser identificados e antes não eram, não quer dizer que antes eles não estivessem a acontecer. Quer dizer simplesmente que nós não tínhamos como tomar conhecimento deles. Quanto à questão que me colocou sobre a leitura que fazemos sobre o estado de acesso aos cuidados de saúde, esta área é absolutamente prioritária este ano para a ERSE. Como lhes disse, por força da pandemia, houve opções de política de saúde que, obviamente, nós não questionamos, de diminuir a prestação de cuidados de saúde para garantir que o Serviço Nacional de Saúde aguentava o embate de uma pandemia que aí vinha. Isso tem consequências, naturalmente, e, portanto, em termos de acesso, neste momento é absolutamente prioritário garantir que há retoma da atividade, e por isso mesmo é que a ERSE está a acompanhar com toda a atenção aquilo que está a ser feito pelos prestadores e pelas várias entidades que tomam decisões nesta matéria, para que esta recuperação seja feita o mais depressa possível. O tempo de espera já era preocupante, a monitorização do sistema RGs era algo que a ERSE já fazia e havia uma taxa de incumprimento muito significativa já no passado. Naturalmente, este ano é absolutamente gritante que esta área é fundamental. Quanto à questão das cativações, eu não queria ocupar sistematicamente as minhas audições aqui a falar sobre isto. Este ano não houve cativações ao orçamento da ERSE, houve outras dificuldades, mas essa não. O que é facto é que este dinheiro é retirado do sistema de saúde. São os prestadores que pagam, essencialmente, quase a totalidade do orçamento da ERSE. Estamos a falar de taxas de registro e contribuições regulatórias. Numa altura tão difícil quanto esta, estamos a retirar dinheiro do sistema de saúde que deveria estar a ser investido no sistema de saúde. E, portanto, a partir do momento em que se entende que há uma mais-valia em que a ERSE exista, e isso justifica que sejam os prestadores a financiar a atividade da ERSE, é natural que se exija que depois esse dinheiro seja investido no sistema de saúde, com mais-valias, naturalmente, caso contrário a reguladora não é útil. O que está a acontecer é que, seja por cativações, seja por demoras nas autorizações necessárias para execução de despesa, o que é facto é que este dinheiro, mais uma vez, está em passal de gerência. Portanto, nós este ano não vamos executar o nosso orçamento, não porque ele tenha sido sujeito a cativações, mas porque nós nos vimos privados por outras formas, e eu não quero aqui nenhum processo de intenções, mas a verdade é que, em termos de consequências, é isso que está a acontecer. Nós estamos a ser privados, efetivamente, de usar esse orçamento. Quanto às questões da resiliência, eu agradeço o cuidado em valorizarem o trabalho que tem vindo a ser feito, não só por mim, eu não estou sozinha nisto de todo, mas agradeço o reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser feito pela ERSE. Eu tenho vindo a manifestar a nossa preocupação sistematicamente aqui em todos os instrumentos de gestão que vamos publicando, e a nossa preocupação tem resultados que neste momento estão à vista. Portanto, acho que não vale a pena falarmos muito sobre isto. A verdade é que nós, neste momento, se tivéssemos uma estrutura de outro tipo, estaríamos muito mais presentes no terreno, estaríamos a fazer muitas coisas que neste momento não conseguimos fazer porque não conseguimos ir a todas. Ainda sobre isto e sobre o não trabalhar sozinha, eu não posso deixar de deixar aqui uma nota aqui para toda a gente ouvir. Há pessoas muito boas na ERSE, há de tudo, claro, mas há pessoas muito boas na ERSE. E, portanto, eu tenho que deixar aqui uma palavra a essas pessoas, porque têm vindo a trabalhar há demasiado tempo e em condições demasiado difíceis, desde os dirigentes que ocupam os lugares em treinamento enquanto não é possível avançar com o concurso externo, e isso está a demorar demasiado tempo, às equipas que todos os dias analisam reclamações. É uma área muito difícil, que é um servidor de almas,
E a verdade é que nós temos as reclamações em dia, a verdade é que implementamos um novo mecanismo e continuamos com as reclamações em dia, e isto permite-nos ter uma fotografia daquilo que é a visão do utente, e é um privilégio, porque mais ninguém tem isso em Portugal. Portanto, se nós não conseguirmos fazer isso, a informação que se perde. E finalmente às equipas que, ainda que com algum receio natural, e naturalmente nós valorizamos isso, asseguram as fiscalizações nesta fase, entrando em unidades Covid sempre e promovendo assim a qualidade e a segurança dos cuidados prestados a todos nós. Portanto, não posso deixar de dizer isso. De qualquer forma, o desgaste faz-se sentir, do Conselho de Administração e de todas as pessoas que trabalham na ERSE, e a desadequação da estrutura de recursos humanos torna-se ainda mais evidente num enquadramento como aquele em que vivemos. Portanto, mais uma vez, dizendo aquilo que já disse o ano passado, se com os recursos que nós temos foi possível chegar até aqui, então só podemos pensar naquilo que poderíamos ter feito se estivéssemos a trabalhar noutras circunstâncias. Quanto ao número de pessoas de que precisamos, eu já disse isso aqui várias vezes, é muito difícil nós sabermos qual é a escala de que precisamos, estamos muitíssimo longe ainda daquilo que precisamos. Neste momento é absolutamente premente abrir o concurso para dirigentes. Isto é uma obrigação legal que já vem desde 2017 e que nós fomos atrasando por manifesta incapacidade, tendo em conta os constrangimentos que foram impostos ao orçamento da ERSE nestes anos. E, portanto, temos as pessoas, como eu dizia, interinamente nos lugares, o que cria uma instabilidade muito grande, independentemente das pessoas vestirem a camisola e virem trabalhar todos os dias. E, portanto, temos que resolver essa questão de uma vez por todas. Pedimos autorização há um ano e continuamos a aguardar, apesar de todas as insistências que fizemos. E temos vindo a atrasar também, respondendo a várias das questões que me levantaram também, temos vindo a atrasar a contratação de técnicos superiores qualificados. Portanto, nós já tínhamos previsto, desde 2017, processos de recrutamento. O processo de recrutamento previsto no orçamento de 2017 só foi terminado em 2019, portanto, começou em 2018, foi terminado em 2019, o que significa que todos os trabalhadores cujo recrutamento estava previsto nos vários orçamentos, desde 2018, ainda não foram contratados. O número que vai aparecendo em cada ano é sempre o mesmo, porque nós não os fomos ainda buscar, e por isso, se nós tivéssemos podido contratar as pessoas ao ritmo que considerávamos que era necessário, este ano possivelmente teríamos uma estrutura que era o dobro. Curiosamente, temos vindo a perder pessoas também, naturalmente. O enquadramento em que trabalhamos não é ideal e, portanto, as pessoas naturalmente fazem pela vida e isso faz parte da dinâmica normal das instituições, as pessoas entrarem e outras saírem. O que não é normal é as pessoas saírem e nós não conseguimos fazer entrar outras pessoas. Portanto, neste momento já temos outra vez menos trabalhadores do que tínhamos no ano passado. Quanto a isto, basta olhar para o universo regulado e perceber que a nossa estrutura é absolutamente desadequada. Relativamente às questões colocadas pela senhora deputada do PAN, estes documentos foram enviados à Comissão, portanto, o relatório de atividades de 2019 e o plano de atividades para 2020 foram enviados já há algum tempo, mas podemos fazê-los chegar novamente, se assim o entenderem. A informação de monitorização sobre o período de pandemia de março a junho está publicado no nosso site. De qualquer forma, podemos também fazê-lo chegar, assim como todos os alertas. É só uma questão de nos dizerem o que é que gostariam de receber e nós mandamos tudo na volta do correio, naturalmente. Quanto ao comentário que a senhora deputada fez sobre o facto de ter vindo a ser prejudicada nos últimos tempos, nós nunca pomos as coisas nestes termos. Não há aqui estados de alma, as instituições não são prejudicadas nem deixam de ser. Agora, a partir do momento em que são impostas restrições à atividade da ERSE, naturalmente o verdadeiro prejudicado é o sistema de saúde e, em última instância, os utentes dos serviços de saúde. E por isso é que nós estremecemos tanto e mantemos essa resiliência, porque enquanto acreditamos que a ERSE tem um papel importante para garantir que o sistema de saúde é o melhor possível e que os direitos dos utentes são acautelados da melhor forma possível, iremos sempre batalhar para que a ERSE tenha os recursos à sua disposição de que precisa. Nós não temos falta de recursos financeiros. Aliás, volto a dizer, nós não vamos executar o orçamento deste ano, que mais uma vez vai para a sala de gerência, quando há tanta coisa para fazer. Isto chega a ser quase difícil de explicar, porque em saúde, em regulação em saúde e num ano de pandemia, dizermos que nos vai sobrar dinheiro é uma coisa absolutamente incompreensível. Relativamente às questões colocadas pela senhora deputada do PCP, quanto às fiscalizações para 2019, penso que já expliquei, dir-me-ão se é suficiente a diferença de critérios na escolha das entidades a fiscalizar. Nós fiscalizamos entidades públicas e entidades privadas, não há aqui nenhuma tendência, digamos assim, nem nenhum enviesamento
para uns ou para outros, tentamos ter uma atitude o mais equitativa possível nas intervenções. Aliás, muitas das fiscalizações que tipicamente fazemos numa altura não atípica como esta são para verificação de requisitos de funcionamento no âmbito do licenciamento e, como sabem, o setor privado está sujeito a licenciamento, mas o setor público e o setor social não estão. A posição da ERSE é conhecida quanto a isto, no nosso entendimento as regras deviam ser as mesmas para todos, mas não foi essa a opção do legislador e, portanto, pelo contrário, no caso das fiscalizações no âmbito do licenciamento, naturalmente elas fazem-se essencialmente no setor privado. Quanto às reclamações dos utentes sobre pagamentos de EPIs, efetivamente nós publicamos um alerta e Senhora Presidente, desculpa incomodar, mas se puder terminar, agradecíamos. Eu posso deixar para a segunda ronda, se quiserem responder a isto a seguir, é igual. Ainda não sei se vai haver segunda ronda. Posso lhe dar mais 2 minutos para terminar? Pronto. Pergunto só um bocadinho. Pergunto se há segunda ronda, de qualquer forma. Não vai haver segunda ronda, portanto, dou-lhe 2 minutos para terminar. Muito bem, também estou mesmo a terminar. Relativamente às reclamações que existiram sobre pagamento de equipamentos de proteção individual em instituições privadas, nós emitimos efetivamente um alerta e depois um comunicado. Os prestadores privados, salvaguardando situações em que esteja a ser feita a prestação de cuidados no âmbito do SNS, em que naturalmente não pode haver pagamentos para além das taxas moderadoras previstas na lei, portanto, nesses casos não pode acontecer. No caso dos subsistemas, nós levantamos a questão à ADNCE sobre qual era o entendimento que tinham relativamente ao abarcar ou não destas despesas adicionais provocadas pela pandemia. Ainda estamos a aguardar a resposta da ADNCE. Levantamos uma questão ao Ministério da Saúde sobre se o entendimento era que havia limites aos preços praticados nos EPIs no âmbito da prestação de cuidados de saúde, porque a lei era omissa quanto a isso, também ainda não obtivemos resposta. O que é facto é que as entidades do setor privado, social e cooperativo estabelecem os preços dos cuidados que prestam e, portanto, desde que sejam cumpridas escrupulosamente todas as obrigações decorrentes da lei, nomeadamente quando estão a ser prestados serviços no âmbito do SNS ou de subsistemas privados, as entidades prestadoras podem decidir de que precisam para prestar os serviços com segurança. E, portanto, se entendem que é preciso utilizar EPIs no âmbito de uma pandemia, isso não é questionável. Aliás, é o mesmo quando estamos a falar de uma cirurgia, ninguém questiona que sejam usados EPIs no âmbito de uma cirurgia. O que tem que ser claro é que esses EPIs estão a ser utilizados no âmbito da prestação de cuidados de saúde e tem que haver sempre transparência total naquilo que vai ser cobrado ao utente. Portanto, os preços têm que estar devidamente afixados, os utentes têm que ser devidamente informados e, portanto, sempre que um utente acede a cuidados de saúde, tem que saber, na medida daquilo que é previsível, quais são os cuidados associados. Foi nesse sentido que foi feito o comunicado e a posição da ERSE não pode ser outra quanto a isto. Quanto às reclamações no âmbito do Covid, e fazendo só uma nota muito breve, até porque esta informação vai ser publicada nos próximos dias, nós vamos publicar o relatório de reclamações do primeiro semestre, já está fechado, portanto só falta mesmo publicá-lo, mas a título de curiosidade, e porque é uma informação um bocadinho mais detalhada, esta informação também está nos boletins que estão publicados no nosso site, mas a título de curiosidade, olhando para os processos de reclamação que deram entrada na ERSE entre 1 de março e 30 de junho, os temas mais frequentes nas reclamações que mencionavam o Covid, as temáticas mais frequentes foram faturação relacionada com EPIs e higienização dos estabelecimentos, medidas de controle de infecção não adotadas pelos prestadores, dificuldades no acesso a cuidados de saúde, nomeadamente adiamentos, desmarcações e por aí fora, e questões de assimetrias de informação. E ainda constrangimentos no direito ao acompanhamento, foram os mais significativos. Já em setembro a situação mudou ligeiramente, naturalmente, durante o período mais crítico da pandemia passada. As pessoas tinham algum receio também de usar cuidados de saúde e, portanto, não eram tão sensíveis à dificuldade de acesso porque eram as primeiras a não querer ir. Neste momento já perceberam que a pandemia está para ficar e, portanto,
querem retomar, na medida do possível, os cuidados de saúde que foram adiados e aos quais tiveram dificuldade de aceder. E, portanto, não é surpreendente que nas reclamações que envolvem Covid, em setembro, o tema mais frequente seja precisamente a questão do acesso. Dificuldades de marcação, dificuldades de referenciação, a recusa de prestação de cuidados é efetivamente o tema mais frequente. Depois, constrangimento ao direito de acompanhamento em contexto clínico, problemas com o modo de funcionamento dos estabelecimentos e problemas de assimetria de informação. Nós temos informação muito detalhada sobre isto e, como digo, esta informação vai ser publicada muito em breve. Mais uma vez, se quiserem, podemos fazer-lhes chegar os documentos assim que eles sejam publicados. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Julgo que falarei em nome de todos quando digo que, se puderem enviar de facto esses documentos assim que forem publicados, são importantes para o país e são importantes para o nosso trabalho. Agradeço a sua participação nesta audiência. Agradeço às senhoras e aos senhores deputados. Julgo que foi uma reunião muito produtiva e terminamos assim os nossos trabalhos. Muito obrigada. Obrigada, bom dia.